Olá, boa noite a todos, queridos amigos da nossa casinha amada de Clementina. Aqui estamos nós de novo para um evangelho, trazendo para todos nós um momento de aprendizado, de ligação com esse Pai Maior. Então que todos nós possamos estar sintonizados nesse momento, nos visualizando dentro da nossa casinha querida, como sempre foi dito, deixando para trás, né, as nossas preocupações, aquela mochila pesada, para que nesse momento a gente encontre, né, leve, sintonizados com esse Pai Maior, sentindo essa proteção, essas energias benditas de luz e amor, para que a gente recupere as nossas forças, aprimore o nosso conhecimento para mais uma semana, né? Então que todos nós nesse instante possamos respirar tranquilamente, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer pela nossa vida, agradecer por essa oportunidade de aqui estarmos em Teu santo nome, Senhor, aprendendo, agradecendo, ajudando a todos. Então que Jesus nos abençoe, esteja conosco nessa paz imensa. E assim, Senhor, iniciamos o nosso evangelho dessa semana dizendo a prece que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, graças e graças a Deus. E como eu sempre faço para vocês, eu vou trazer uma mensagem do livro Pensamentos de Joana de Ângeles, que vai dizer para nós o seguinte: no ser humano brilha a sublime centelha de Deus, que deve ser mantida com os recursos da afetividade superior. E essa mensagem vem bem de acordo com o evangelho que a gente vai fazer hoje, porque essa sublime centelha de Deus é a nossa fé, né? E o evangelho de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, e nós vamos falar sobre o item da instrução dos espíritos. É o último item desse capítulo, né? Porque esse capítulo, Jesus mostra para os apóstolos, né? E para as pessoas que estavam ali, que a fé, ela tem que ser desenvolvida por nós. Todos nós temos essa fé que transporta montanhas, mas nós ainda não sabemos lidar com ela. Então Jesus quer mostrar para os apóstolos, né, nesse capítulo, em outros trechos, que nós somos capazes, né, de conseguirmos aquilo que nós queremos, mas que nós temos que aprender a desenvolver essa fé, né? Mas o espírito, esse espírito protetor, no evangelho, no último item da instrução dos espíritos, eu vou ler para vocês o trechinho e depois nós vamos conversar sobre ele, tá? Então, a fé divina e a fé humana. Espírito protetor, Paris, 1863. Então, ele vai dizer assim: a fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, quando ele fala isso, né, nós temos que entender que dentro da criação de tudo por Deus, né, nós passamos por todas as fases de evolução, desde a criação de tudo, até que a gente consiga, né,
o desenvolvimento para nós nos tornarmos humanos. E quando a gente tem essa transformação e essa evolução, dentro do nosso espírito a gente tem a consciência, mesmo que sem ser, ela tá dentro de nós da existência de Deus e da fé, né? Então, isso faz parte do espírito e do ser humano, né? Por isso que ele fala que tá inata, mas que a gente precisa desenvolver ela, né? Então, nós temos a consciência de uma maneira ou de outra de que Deus existe, né? Nós temos a fé, mas a gente precisa aprender a trabalhar com essa fé. A gente precisa aprender a desenvolver essa fé, né? E aí ele vai continuar. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não o fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então? Mas hoje, em grande parte explicadas, o que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Ou seja, ele quer dizer que a fé, até então, ela era simplesmente uma coisa pertencente a Jesus, né? Ao Cristo, que veio e realizou tantos efeitos, tantas curas, a multiplicação dos pães, né? Como ele conseguiu fazer tudo isso, né? E Jesus fala que isso é uma coisa que nos pertence, porque ela faz parte dentro de nós, mas nós não conseguimos ainda desenvolver isso, né? E aí ele fala, os apóstolos fizeram milagres? Sim, eles também o conseguiram, de uma certa forma. Eles não conseguiram manter todos esses exemplos do mestre vivo. Quantas pessoas eles não redimiram, né? Através dos seus exemplos e dos seus feitos grandiosos de bem, né? Mas eles também estavam em desenvolvimento, né? E aí ele começa um assunto que é sobre o magnetismo. Mas é isso, nós vamos continuar aqui mais um pouquinho, continuando a mensagem do espírito protetor. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E é essa certeza íntima que lhe dá extraordinária força, porque o homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagre. E eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e quisessem por sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, né? Que a fé é humana ou ela é divina? E depois ele resume que a fé é humana
e é divina. Por que ela é humana? Porque a gente traz essa força inata de nós, né? E quando nós desejamos o bem, que nós queremos que alguma coisa aconteça, nós impregnamos o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa força de vontade, os nossos interesses em que aquilo se concretize para um bem. E por que ela é divina? Porque ela está dentro da nossa essência, da criação de Deus. E quando a gente soma o que nós somos como filhos de Deus, como entidade de criação perfeita de Deus, nós temos esses melhores sentimentos, né? Então nós temos tudo que é de melhor e perfeito porque nós somos reprodução desse Pai amorável, né? Como Jesus o foi. Só que Jesus conseguiu trazer aqui, exemplificar para nós tudo aquilo que nós devemos melhorar moralmente para a gente conseguir, né, chegarmos perto do Pai, né? Então, como que a gente consegue chegar perto do Pai? Como a gente consegue se melhorar moralmente? A gente consegue através da nossa caridade, da gente olhar o próximo, né, como nossos irmãos, a gente fazer para os outros tudo aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, que a gente conseguisse perdoar as ofensas, porque nós também somos falhos e perdoamos, como em diversos evangelhos nós estamos vendo tudo isso, que a gente se respeitasse, que a gente entendesse que nós somos essas criaturas perfeitas porque nós somos filhos desse Pai. Nós temos essa energia bendita, essa força crescente que é essa fé. Mas como que a gente põe isso em prática, né? Quando a gente se doa, quando a gente traz esses ensinamentos de Jesus, a gente consegue ter essa fé humana, porque nós estamos somando essa fé que é da criação de Deus com as nossas boas atitudes. E quando a gente soma isso e emprega isso para o bem, a gente está somando a fé divina com a fé humana. Aí vocês vão me perguntar, mas por que a gente não consegue tudo? Porque nós ainda somos falhos, porque nós não conseguimos exemplificar isso de verdade, né? A gente não quer isso muitas vezes, porque nós temos uma bagagem contrária, né? Ou muitas vezes nós impregnamos essa energia em alguma coisa que não é divina, né? Então, a gente querer muito alguma coisa, será que isso é bom para nós? Será que isso realmente é o nosso mérito, né? Será que realmente nós precisamos disso que nós estamos muitas vezes almejando e querendo tanto, impregnando uma energia para que seja? Será que ela é do bem? Será que ela é para o nosso crescimento, né? Será que ela é realmente aquilo que Deus quer para a nossa evolução moral, né? Então a gente tem que entender que essa fé, ela tem que ser usada para aquilo que Jesus nos ensinou, ou seja, para o nosso crescimento moral, para que a gente fique uno com Deus. Então a gente vai conseguir esse poder, como ele fala aqui, né? Ele dá o exemplo da cura. Então, quando nós desejamos muito o bem do próximo, né? E nós fazemos uma prece com todo o nosso coração e a nossa energia, né? Para que aquele outro ser filho de Deus, nosso irmão, consiga a sua recuperação. Quantas vezes nós não conseguimos essa recuperação dessa pessoa, mesmo que imediata, né? Porque nós estamos doando aquilo que nós temos de melhor. A gente está doando a nossa essência una de Deus para aquele ser humano que nós queremos o bem. Algumas vezes, essa fé alivia as dores desse irmão. Mas aquele irmão teve o seu tempo e a sua jornada concluída aqui na Terra. Então, nós não vamos conseguir a sua recuperação total. Mas a nossa fé e o nosso amor o ajuda nessa transformação, né, nesse processo de mudança de planeta, né, de estágio, porque nós deixamos de estar no planeta Terra e vamos voltar à nossa pátria espiritual. Então, a gente tem que entender que a fé, ela transporta montanhas, como Jesus nos fala no Evangelho, quando nós usamos essa energia que nos é una de Deus, né? Ela existe dentro do nosso espírito e ela fica materializada na fé humana quando nós colocamos isso para exemplo do bem, né? Quando nós queremos ajudar
o próximo, quando nós estamos fazendo isso com os princípios que Jesus nos trouxe de todo aquele ensinamento moral. A fé, ela é válida para aliviar nossas dores quando nós cremos que Deus está conosco, né? Que nós estamos perseverantes nos momentos das dificuldades em que nós passamos, né? Porque a gente já sabe que durante toda a doutrina do Espiritismo, nós estamos aqui muitas vezes recolhendo algumas coisas que nós fizemos errado em outra vida, né? E isso nos é difícil de passar, mas quando a gente tem fé, né? E essa fé é somada a fé humana com a fé divina, e a gente pede para que Deus esteja conosco, para que nós suportemos essas provas de dificuldade, isso se torna mais leve, né? Esses são os milagres que acontecem na nossa vida, né? E para reforçar, acho que todo esse ensinamento desse evangelho de hoje, né, para que a gente fique ciente de que a nossa fé é extremamente poderosa, que nós temos esse poder de conseguir trazer os dias de uma forma melhor, eu vou contar para vocês uma passagem do livro, né, das histórias de Chico, que ele, o título né, dessa passagem de Chico, de grande aprendizado, e que serve para todos nós, para que nós guardemos, né, de como essa fé, ela tem que ser usada por nós, né, quando a gente junta a nossa essência, né, com o nosso pedido, e ele é verdadeiro, uno com Deus, para o crescimento moral, é que essa fé, ela tem esses efeitos do que seriam os milagres antigamente, né? E quando a gente ora para Deus com essa força e a gente vê que alguma coisa aparece do nada, né? Abre-se uma porta, a gente vê que isso é um milagre, né? Mas é um milagre nosso, né? Que nós estamos aprendendo a lidar pela força das nossas atitudes, pelo conhecimento da doutrina, pelo conhecimento de Jesus, né? Aprendendo a lidar com essa fé que nos é nata, com a fé, com o poder que nós temos como humanos para modificar as coisas. Então, essa historinha, né, essa passagem de Chico chama A Lição de Súplica. Certa noite, o Chico, ao quebrado pelos obstáculos, orava antes do sono, rogando a Jesus múltiplas medidas e soluções para os problemas que o aponquetavam. Mas de 40 minutos já havia empregado no petitório, quando lhe surgiu Dona Maria João de Deus, que era a mãe dele, né? Que lhe falou bondosa: meu filho, faça suas orações, porque sem a prece não conseguimos a renovação das nossas forças espirituais. Entretanto, não será muito falar que você será atendido. Então, disse o Chico para ela: como devo fazer minhas súplicas? Perguntou o médium desapontado. Você sabe que Jesus também pede alguma coisa de nós, disse o espírito maternal. Sim, nosso Senhor recomenda-nos humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade e amor ao próximo no cumprimento de nossos deveres. E aí responde a mãe querida: pois façamos o que Jesus nos pede, e Jesus fará por nós o que lhe pedimos. Está certo? E o Chico, recebendo a lição, aprendeu que orar não é falar e mover os lábios infinitamente. Ou seja, quando nós queremos mesmo que os nossos pedidos, que a nossa fé se cumpra, a gente tem que estar, acima de tudo, entendendo que eles estejam dentro dos ensinamentos de Jesus. Porque só nessa conversa íntima, pedindo pelo próximo, força para que nós consigamos superar as nossas dificuldades e as nossas provas, saúde para todos aqueles irmãos que precisam, como nós vamos fazer já já nas nossas vibrações, mas que isso seja um pedido de coração, para que a nossa fé se some com a nossa essência divina e com a ajuda de Deus. Por quê?
porque ela só é válida quando nós estamos fazendo isso baseados nos exemplos que Jesus nos trouxeram. Então, para a gente mover essas montanhas, a gente precisa mover no caminho dos ensinos de Jesus, no propósito do bem, no propósito do crescimento moral nosso para com Jesus. Então, muitas vezes as nossas vontades ainda são falhas, os nossos pedidos ainda são demais, porque nós precisamos passar por algumas dificuldades para o nosso crescimento. Então, que a gente comece a pedir, mas de acordo com os ensinos de Jesus, com o nosso coração fortificado, né, para que o melhor aconteça. Então, diante de tudo aquilo que a gente quer, acima de tudo, a gente precisa estar com esse coração extremamente ligado a Jesus. Então, que a gente lembre dessa passagem, dessa conversa gostosa de Chico com a sua mãezinha querida, onde ele aprende, né, a que esses problemas, eles acontecem, mas para a gente encontrar solução e força, a gente precisa entender que tudo tem o seu tempo, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter amor, a gente precisa estar no propósito de Deus, né? A gente precisa estar no propósito do bem querer para todos e não o nosso, porque muitas vezes um pedido nosso, um desejo nosso vai causar problema a outros irmãos, e não é isso que Jesus quer. Ele quer o bem de todos, ele quer que esse planeta, ele quer que todos os nossos irmãos estejam nas mesmas condições. Então, que nós possamos, depois desse ensino, né? Porque todos nós precisamos melhorar um pouquinho mais, todos nós precisamos desenvolver essa fé tão importante em tempos como nós estamos, que nós possamos agora, nesse momento das vibrações, pedir com a nossa alma, com essa nossa essência divina, por todo o crescimento do nosso planeta, né? Pelo desenvolvimento e pelo amor de todos os nossos irmãos. Uma excelente semana para todos, viu? E vamos agora para as nossas vibrações. Vamos então deixar a nossa aguinha de lado, né? Elevar o nosso pensamento a Jesus. Primeiramente, agradecer infinitamente por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu santo nome, Senhor. Agradecer por essa oportunidade de aprendizado, por essa luz que nos envolve, e que nós possamos, Senhor, junto a Ti, doar as melhores das nossas energias, doar esse amor, doar essa vontade de que todo o nosso planeta esteja envolto pelo Teu amor, por essa luz tão amorável, que envolve a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que estejam necessitados desse abraço fraterno, desse socorro e de uma nova oportunidade, Senhor, desse Teu caminho de luz. Que possamos vibrar, Senhor, por todos os países, por todos os dirigentes de cada nação, para que eles recebam nesse instante essa vibração amorável, para terem as condutas corretas, pela justiça, pela paz, pela igualdade de todos nós que estamos aqui nesse planeta. Olhai por aqueles irmãos, aqueles dirigentes, todos aqueles políticos que estão querendo o bem, a regeneração e a justiça do nosso planeta. Fortalecei cada um deles, Senhor, nesse instante, através das Tuas bênçãos. Senhor da vida, permite-nos doar os nossos sentimentos amoráveis, junto com todas essas falanges de espíritos médicos, que levem esse lenitivo a todos aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, num leito de dor, que esse remedinho bendito
que essa esperança de novos dias adentre os vossos corações. Senhor da vida, permite-nos adentrar as penitenciárias, levando o perdão, o amor a tantos corações que se encontram distantes de Ti, Pai amado, que eles possam nesse instante receberem essa luz amorável, essa brisa suave, revendo os vossos conceitos. Senhor da vida, levai essa luz a todos os nossos irmãos idosos, que eles possam ser abraçados nesse instante, carinhosamente, por tudo que já fizeram durante esta encarnação. Que possamos levar essa luz de esperança de novos dias a todas as nossas crianças, aquelas que se encontram nos abrigos, aquelas que se encontram nas ruas, ou mesmo nos nossos lares, que elas sejam a esperança de novos dias, que lutem pelo bem e pela justiça, exemplificando essa fé no Teu santo nome, Senhor. Olhai por todos os irmãos que se encontram desesperados pelo medo, pelo pânico, pela falta de fé em novos dias. Desse Teu desenvolvimento, Senhor, abraçai esses irmãos com o Teu amor. Olhai por aqueles que se encontram perdidos nos caminhos das viciações, Senhor. Que eles recebam igualmente essa dose de medicação para conseguirem se livrar desses vícios e encontrar o Teu nome como salvação para a força de novos dias. Senhor, são tantos os irmãos necessitados nessa crosta terrestre e tão pouca a nossa visão, mas deixamos para Ti o nosso amor, para que leve para todos aqueles que sejam necessitados. Senhor da vida, fortalece os cientistas, os médicos, todos esses homens de frente que têm lutado contra esse vírus dessa pandemia que envolve o nosso globo terrestre. Auxiliá-los para que seus corações de bem, as suas mentes antenadas com um propósito salutar, consigam as respostas e as curas necessárias. Fortificai o coração de todos aqueles que temem, aqueles que padecem com os vírus. Auxiliai e protegei a todos, Senhor, nesse propósito da verdadeira fé. Senhor da vida, nesse instante vos rogamos que adentre os nossos lares, envolva os nossos familiares queridos, todos aqueles, Senhor, que sabemos que precisamos e que precisam dessa Tua presença nesse instante. Que o nosso pensamento chegue até eles e vós, com o seu amor, envolva-os. Agradecemos pela Tua presença para todos esses que pedimos, Senhor, no nosso lar, nessa energia salutar que nos envolve. Pedimos, Senhor, para que olhe por todos esses nomes que são deixados na nossa lista, na nossa casinha, que eles sejam atendidos por Ti. E nesse instante, pedimos que vós abençoe e fluidifique essas águas, para que coloquem as energias e as medicações necessárias para cada um de nós. Agradecidos que estamos por servir nessa seara bendita de Jesus.
Pedimos que deixe conosco essa luz, para que sejamos servos desse teu exército bendito durante toda a semana, através das nossas preces e desse ensinamento do fortalecimento da nossa fé, Senhor. Agradecidos que estamos, encerramos o trabalho dessa noite com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos juntos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos juntos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos juntos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, Senhor, graças e graças a Deus. Que a paz esteja com todos vocês, irmãos queridos, que tenham uma ótima semana e que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.